mãe, olá você que de alguma forma tem alguma conexão aí com alguma criança, esse vídeo é para você. E hoje eu quero apresentar a vocês um livro muito bom sobre educação de filhos, chamado O que toda mãe gostaria de saber sobre disciplina bíblica. Esse livro é de autoria da nossa irmã Simone Quaresma. Simone Quaresma é esposa do pastor Oreb Quaresma. Eles são do estado do Rio de Janeiro, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Inclusive, é um orgulho ter uma escritora brasileira com conteúdo tão rico que esse livro traz. Quero falar com vocês especificamente sobre um tema que esse livro trata no primeiro capítulo, que diz respeito: por que nossos filhos precisam ser disciplinados? A infância é tão curta, eles são tão dóceis. Por que eu vou ficar me desgastando e ensinando e me estressando em corrigir e disciplinar esse filho? Bom, eu quero conversar com vocês a respeito de um princípio bíblico. Toda a nossa conversa precisa girar em torno da palavra de Deus. O que a palavra de Deus nos orienta, independente do que nós mães queremos fazer ou não. E se você é uma mãe cristã e acredita na palavra de Deus e confia que a palavra de Deus é o nosso guia de fé e prática, então eu quero que você ouça e entenda o que está escrito no livro de Salmos 51:5. Nos diz assim: eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O que isso significa? Significa que o seu bebezinho, ele já nasceu pecaminoso. E quando nós entendemos o estado da alma dos nossos filhos, muda toda a nossa visão quando a gente entende por que eles são assim, por que eles fazem o que eles fazem, por que eles desobedecem. O que diz em Salmo 51? A criança já nasceu em pecado. Isso é hereditário, não é porque o pai errou, a mãe errou, não tem a ver com a família, tem a ver com o estado da alma delas. Quando você entende o estado da alma do seu filho e você começa a perceber que você tem dentro de casa um campo missionário a ser trabalhado. Porque missões é você evangelizar alguém, é você fazer essa pessoa ser ciente do que ela está fazendo é pecado. E o pecado afasta ela de Deus. E o pecado, quando não reconhecido e quando não confessado, ele nos separa de Deus eternamente. E aí nós teremos essa criança indo para o inferno por falta desse ensino, desse investimento missionário que uma mãe e um pai podem fazer em casa. Se desde bebezinho, quando você identifica a primeira rebeldia dele, a primeira desobediência, quando você vai trocar a fralda do bebê e ele se irrita, ele fica bravo, ou ele dá um tapa no rosto do pai ou de uma mãe, quem ensinou isso para a criança? Ninguém ensinou. Essa maldade nasceu no coração dele. E se a partir daquele momento você identificar nele e dar nome a esse comportamento da criança e chamar aquele comportamento de pecado, então você vai sentir a necessidade de evangelizar essa criança, de orar por ela, de investir nela, de corrigir, de disciplinar, de fazer o que for possível para livrar a alma dela do inferno. E como essa criança já nasceu em pecado, então ela não vai sentir nojo do pecado naturalmente. Ela não vai buscar a santidade por conta própria, porque ela quer algo que ela sabe que é bom. Ela não sabe o que é bom. Nós que somos pais, que sabemos o que é bom para os nossos filhos. E por isso que cabe a nós direcionar, corrigir, ensinar e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para livrar a alma dessa criança do inferno. Porque uma criança que cresce sem direção, sem disciplina, sem correção e sem limites, ela vai se afastando cada vez mais de Deus. Essa criança vai ter a direção natural que a vida já preparou para ela. E quanto mais longe de Deus, mais longe dos planos perfeitos de Deus, ela vai viver. Entende, mães? Por que nós precisamos disciplinar os nossos filhos?
Nós precisamos disciplinar os nossos filhos, porque essa é uma função nossa. E não se engane, por mais linda que ela seja, por mais educada que essa criança seja, por mais fofa, por mais cheirosa que ela seja, ela precisa de direção, ela precisa de disciplina e correção. E você, mãe, é o instrumento ideal para corrigir o seu filho e para ensinar o seu filho. Fiquem com Deus e até a próxima.